Estimado, tinha dinheiro no caixa ou não tinha dinheiro no caixa? Tinha Din-din. carga na caneta de tinta para preencher, assinar o cheque? Não tinha, né? Não adianta ficar falando. Se tivesse aqueles 4 milhões que foi dito lá na transferência, eu não gosto desse negócio. Pergunta aqui, pergunta pro outro lado e fica fazendo o jogo de... Esse jogo bobo aí, não. Não tinha, se tivesse, tinha pago a exoneração dos secretários, tinha pago os 30% dos funcionários que foram colocados em férias e tinha pago os 600 mil que teoricamente ficou de fornecedores, 700 mil. Na verdade ficou um pouquinho mais, mas ninguém vai tocar nesse assunto. Na verdade o Rio do Sul tem uma dívida de curto, médio e longo prazo bem interessante, vamos dizer assim. Qual é o valor? E que ela, hoje, Nerici, inclusive o que está se discutindo, nós vamos passar de 40 milhões tranquilamente. Vamos chegar Mas isso é coisa também de outros governos junto, né? Por causa disso que eu tenho dito, vamos ser justos, né? Que tem valores anteriores, tem valores desses últimos governos que nós passamos, e tem alguma coisa que está sendo discutida na Justiça. Nós temos mais de 3.517 processos que Rio do Sul administra. O que é essas ações, prefeito? São diversas, algumas são discussões como tem essa do Fundo de Garantia, do Cruzeiro, PASEP, coisa que não foi feito na hora certa. Isso vai demandar de caixa. Bastante dinheiro, bastante dinheiro. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Decisão judicial se cumpre. Se cumpre, assim, isso é uma coisa que para mim os advogados estão tratando, mas nós não podemos esquecer que quem vai pagar isso não é o prefeito. Não é o prefeito esse, aquele ou outro. Quem vai pagar isso é o cidadão lá que está pagando o seu imposto. Então também tem que se apurar, às vezes, a responsabilidade de quem fez essa dívida. Né? Faz-se uma dívida com responsabilidade. Uma dívida que pode se pagar e que vai ter um benefício para a população. Quando há algum erro, como existe, pode existir comigo ou com outros, tem que se apurar a responsabilidade. Estimado, a CPI da Saúde me veio agora aqui que voltou, já tinha sido arquivado, era uma coisa que já estava lá esquecida, engavetada, estava no Ministério Público, não sei o quê. Voltou a CPI da Saúde. Aonde está o prefeito Gariba com referência à CPI da Saúde? O prefeito Milton, a gente escutou na boca do povo, que ligou para você pedindo para tentar. Ora, nossa CPI já estava arquivada, aquela coisa, vamos reaver toda essa milonga, essa coisa toda aí. Como é que está esse troço? A CPI da Saúde hoje é uma responsabilidade, é uma decisão dos vereadores. Ela é muito complexa, essa discussão. Muitas correntes me procuraram, Gariba, qual é a tua ideia sobre isso? Olha, os vereadores é que vão tomar essa decisão, e eles tomaram a decisão da CPI da Saúde. Os documentos que forem necessários para analisar e que dependem da prefeitura e que puderem ser mostrados aos vereadores ou à população vão ser mostrados. Aqueles que tiver que ter outra ação, tipo, tem coisas aí que são talvez sigilo entre médico e paciente. Tem que se ter autorização ou do Conselho Regional de Medicina, ou judicial, ou de quem de direito. Ninguém vai trabalhar com um assunto tão importante desse de forma irresponsável. Os vereadores decidiram, vão ter a oportunidade de buscar os documentos, fazer a CPI e, posteriormente, de tomar a sua decisão e de fazer o seu relatório. O prefeito tem que se preocupar, sim, em administrar Rio do Sul e não ficar com essas picuinhas, como a gente falou anteriormente aqui, de se incomodar com briguinha, com coisinha. A CPI da Saúde é importante para que se esclareça de uma vez por todas algumas coisas que aconteceram. E ela foi instituída e a partir dela deve ser apurado os fatos. Mas o prefeito lhe procurou, o ex-prefeito Milton? Nós tivemos uma conversa sobre isso, ele se mostra um pouco chateado, porque essa é uma CPI que já tinha sido, vamos dizer assim, resolvida que não iria voltar à carga, mas houve uma vontade de alguns vereadores eleitos nesse processo de reabri-la, ela está aberta. Essas picuinhas que você falou há pouco, já falamos antes, isso tem muito a ver com a coligação feita com o Partido dos Trabalhadores, com o PT, ou mais em função do deputado Jair? Porque a gente sente que a eleição parece que não acabou, muitas encrencas em bares e locais públicos de churrasco, aquela coisa, discussão entre amigos, feridas que jamais vão talvez se cicatrizar, e a gente sente que isso não é bom. A cidade tinha que virar a página, todo mundo se abraçar e trabalhar unidos para desenvolver a cidade, porque se a cidade for mal, todos nós vamos perder. Eu vou repetir, isso é choro de perdedor, tá? Entendeu? É o seguinte, nós temos que trabalhar para o Rio do Sul. Se faz um discurso e por trás se faz outras besteiras aí e fica falando coisa que não deve falar. Acredito que não é o Partido dos Trabalhadores o problema. Até porque agora eu acho que
o nosso governador Raimundo Colombo, eu estive lá com ele disse aqui naquele dia em que assinou o projeto da passagem do gás por aqui, que faça-se justiça. A presidenta Dilma está dando toda a atenção para o estado de Santa Catarina, mesmo que eu não faça parte do governo dela. Ele agora, se ele já não foi, deve ter ido ao BNDES, onde a presidente Dilma acenou com a possibilidade do banco, o BNDES, trazer para Santa Catarina 500 milhões de reais. Então o governador não sabe ainda o que vai tomar, até porque ele não manda no partido sozinho, ele é democrático. Esse pacto por Santa Catarina? Acredito que seja esse pacto por Santa Catarina, prefeito, o vice-governador está no governo. Pinho Moreira, que é do seu partido. Esse pacto por Santa Catarina tem que ter um pacto também para a saúde. Porque a gente só vem falar em obra, estrada em obra, e a saúde vai ficar de fora de novo. Mas olha o nosso hospital aqui está sempre Mas olha só, no governo Luiz Henrique, Rio do Sul sempre foi contemplado com recursos para a saúde. Nesse governo atual, o nosso presidente Giovanni nos trouxe as dificuldades para que nós ajudássemos politicamente, porque a saúde não vai mal só em Santa Catarina, ela vai no Brasil, e diminuiu a arrecadação dos estados. E nós trabalhamos juntos, não foi eu que trabalhei, eu falei com o secretário, Giovanni falou, brigou, já veio o secretário Dalmo, que é uma excelente pessoa, luta pelos municípios, e transferiu via município R$1 milhão que está aí. Agora, também tem que se dizer, quando se faz... Nós só conseguimos passar isso porque fizemos uma ginástica, porque no orçamento anterior, que foi feito no momento anterior para esse momento, não estava contemplado os valores necessários para que nós passássemos isso para o hospital regional, porque todos os recursos que vêm da saúde normalmente passam pela Secretaria Municipal de Saúde. Mas o que veio também para o hospital foi um serviço que o hospital prestou, né? Sem dúvida, mas a saúde do Brasil, do estado de Santa Catarina, eles não conseguem atender a saúde toda. Eu não estou aqui, não tenho procuração para defender nenhum governo, mas a gente tem que entender que isso é um problema geral. Os prefeitos, os vereadores, os vice-governadores, os governadores, nós temos que resolver esse problema da saúde de uma vez por todas, mas tem que se unir. Não adianta cada um ficar falando. Os políticos temos que ajudar a resolver de uma vez por todas. Não é o prefeito que vai conseguir resolver sozinho, até porque os recursos, na sua maioria, estão concentrados na federação. Quando eu falava que poderia, talvez, em função da coligação com o Partido dos Trabalhadores, o deputado Jailson, que a gente sente, prefeito, conversando desde pós-eleições de outubro, que vários empresários que não estavam com a sua candidatura estavam do outro lado. Empresários médios, grandes, enfim. Você também teve apoio de muitos empresários. Mas a gente sente que uma gama de empresários mais fortes não aceitava essa composição do Gariba com o Partido dos Trabalhadores, ou mais precisamente com o apoio do Jailson. Isso tem peso ou não tem peso? Teve peso na eleição, porque nós ganhamos a eleição, né? Teve peso na eleição, porque ganhamos e esse pessoal está trabalhando conosco. Olha aí o Jean, é um vice-prefeito atuante, está tendo espaço para isso, né? Mas existe sim, a nossa região, e você sabe, todos sabem, nossa região, ela tradicionalmente votava na direita, na situação, naqueles de governo. Grande parte desses empresários que nós estamos falando sempre foram ligados à direita. Há pessoas que nós até mostramos aí naquela história ali. E não temos uma tradição de votar na esquerda. O Luiz Henrique ganhou a eleição aqui depois de muito tempo, né, que a esquerda ganhou, mesmo que o PMDB já tenha ganho as eleições em outro momento, o antigo MDB, mas aqui na nossa região quem ganhava era a direita. E não era o Luiz Henrique, não era o MDB. Agora, por uma outra situação, nós ganhamos a eleição no estado com o Luiz Henrique e ganhamos também com o Raimundo Colombo, que se o PMDB não tivesse estado nessa coligação, o Raimundo Colombo não era governador. Ele mesmo disse para mim aqui nessa praça, um dia, junto com o Celinho Bastos, abraçado do Gariba, agora eu acho que nós temos chance de ganhar a eleição. Ele pode vir no teu programa, ele vai dizer isso.